Bom, pessoal, novamente bom dia. Como falei, a gente vai falar de congruência na aula de hoje, tá? É um conceito que aparece bastante, vai aparecer bastante daqui para frente nas demonstrações, tá? Sempre lembrando, pessoal, que a maneira que o livro foi pensado e que o Lucas pensou o livro, até agora a gente não usou ainda o axioma das paralelas. Então, tudo que a gente fez até agora vale numa geometria onde o axioma das paralelas não é verdadeiro. Tá? A gente só vai usar o axioma das paralelas, ou o quinto postulado de Euclides, a partir do capítulo 6. Então, até agora, tudo que a gente fez vale em geometrias onde não vale o quinto postulado, tá? Princípio. Então, vamos lá. Congruência. O que vem a ser congruência? Bom, a gente vai primeiro definir congruência de segmentos. Você disse que dois segmentos são congruentes quando a medida deles é a mesma. Tá? Okay? Se você tem um segmento AB, deixa eu fazer. Se você tem aqui um segmento AB, muito grosso, e aqui um segmento CD, se a medida deles for igual, você diz que eles são congruentes. Ok? E vale a mesma definição, vale uma definição, não a mesma, claro, mas uma definição equivalente para ângulos, tá? Se você tem aqui um certo ângulo, eu vou chamar de alfa, e aqui um ângulo beta, e eles têm a mesma medida, você diz que os ângulos são congruentes. Tá? Então, segmentos e ângulos vão ser congruentes quando eles têm a mesma medida. Tá? Com isso, pessoal, essa noção de congruência, ela vai ter propriedade de ser transitiva. O que é que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, deixa eu escrever aqui de lado. Se você tem um segmento AB congruente, e aqui a gente, em alguns livros, pessoal, aparece essa notação aqui, com 3 traços. Mas como o Lucas não usa, eu também não vou usar, tá? Hoje a gente vai usar o mesmo sinal para igualdade e para congruência. Então, se um segmento AB é congruente a um segmento CD, e o segmento CD é congruente a um segmento EF, isso significa que o segmento AB é congruente ao segmento EF. Ok? Não é nada demais. É a mesma coisa para ângulos. Se o ângulo alfa é congruente a um ângulo beta, e o ângulo beta é congruente a um ângulo gama, isso implica que o ângulo alfa é congruente ao ângulo gama. Ok? Ou seja, isso aqui é o que a gente chama... Oi. AB é igual a C, CD, CD é igual a F. Congruente. Aí, isso, congruente. Aí esse outro, não entendi o que é. H, o quê? Não, esse aqui não é um H, não, é um A, é porque ele não riscou direito. No caso, AB é congruente a F. Isso, eu vou escrever de novo aqui. AB é congruente a EF. Tá? Isso aqui, pessoal, essa propriedade, tanto essa propriedade aqui como essa, é o que a gente chama de transitividade, tá? Que é uma coisa que vale para números. Se o número A é igual ao número B, e o número B é igual ao número C, então A é igual a C. Ou uma coisa que vai aparecer muito aqui. Imagine que você tem um certo... que A seja igual a C e que B seja igual a C. Então, A é igual a B. Não importa o que sejam A e B, pode ser segmento ou ângulo, tá?
ou daqui a pouco triângulos. Se A é congruente a C e B é congruente a C, então A é congruente a B. É a mesma coisa que está aqui, tá? Só que aqui o A e o B pode representar ângulo. Enfim, só para deixar claro. Deixar aqui. Pronto, né? Aqui ele só vai fazer essa ressalva da notação, tá? Que a gente vai usar o símbolo de igual também. Ao invés de usar os 3 traços, a gente vai usar o sinal de igualdade. Tá? Então, noção de congruência de ângulos e segmentos é bem simples. Basta eles terem a mesma medida. Agora a gente vai juntar essas duas para definir o que aqui significa 2 triângulos serem congruentes. Primeiro, como é que a gente forma um triângulo? Você pega 3 pontos não colineares e traça os segmentos de reta unindo esses 3 pontos. Né? Você pega aqui, nessa figura, um ponto A, um ponto B e um ponto C, pega os segmentos ligando AB, BC e CA, e a gente tem um triângulo. E um triângulo a gente sabe que ele é uma figura geométrica que tem 3 lados, no caso aqui o lado AB, o lado BC e o lado CA, e ele tem 3 ângulos. Tem esse ângulo aqui, este ângulo aqui e este outro ângulo aqui. Então, como é que a gente define congruência de triângulos, pessoal? Você diz que 2 triângulos são congruentes quando você consegue estabelecer uma correspondência biunívoca entre os vértices, de tal modo que os lados e ângulos correspondentes sejam congruentes. O que é que isso quer dizer? Imagine que você tem aqui esse triângulo ABC e esse triângulo EFG. Vou chamar esse ângulo aqui de alfa. Desculpe. De alfa. Esse ângulo aqui de beta e esse ângulo aqui de gama. Vou chamar esse ângulo aqui de alfa linha. Tá? Esse ângulo aqui de beta linha e esse ângulo de gama linha. Então, dizer que esses 2 triângulos são congruentes, pessoal, é você fazer essa correspondência aqui. Ó. Você fazer corresponder ao A, corresponder ao E, por exemplo, o B corresponder ao F e o C corresponder ao G, de tal forma que quando você compara esse lado aqui, desculpa, esse aqui, o AB, com o EF, eles têm a mesma medida. O AC com o EG tem a mesma medida. E o BC com o GF tem a mesma medida. Tá? É exatamente o que está aqui. Ó. Só que aqui ele está usando... Esse aqui eu chamei de alfa e ele chamou de alfa linha. Esse aqui eu chamei de beta e ele chamou de beta... Ele chamou de B, eu chamei de beta linha, e aqui é o gama, e aqui é o gama linha. Tá. Eu gosto de usar letras gregas para ângulos, tá, pessoal? Isso quer dizer, pessoal, a congruência, na verdade, pode parecer um tanto quanto estranha, correspondência biunívoca e tal, mas é como funciona basicamente assim, para vocês terem uma noção de como funciona. É como se você pegasse, você tem aqui o triângulo ABC, você tem aqui um certo triângulo ABC, deixa eu usar na mesma ordem que o Lucas coloca aqui, só para não... Só para não bagunçar. Ele chama esse vértice aqui de C e esse de B. Aí você tem aqui um outro triângulo, vou fazer aqui em azul, que seria assim. Tá? E aqui você tem o E, F
e G. Dizer que esses triângulos são congruentes, pessoal, é como se fosse o seguinte, é como se você pegasse esse triângulo aqui, ou esse, tanto faz, você pegar um ou outro, e você girasse. Imagina que você está pegando esse triângulo em azul aqui, é como se você girasse ele de tal forma que o E girasse e transladasse ele para cá, de tal forma que o E coincida com o A, esse ponto E aqui. Você está mexendo o triângulo em azul, você girou e transladou. Esse ponto E vai coincidir com o A, o F com o B e o G com o C. É como se você sobrepusesse os dois triângulos. Ser congruente significa dizer que quando você sobrepõe os dois, você tem exatamente um em cima, vamos dizer assim, um em cima do outro. A sobreposição é perfeita, não sobra nada. Digamos se eles não forem congruentes, seria, e você sobrepusesse os dois, ia acontecer uma cor desse tipo, por exemplo. Você tem azul aqui, aqui, aqui. Nesse caso aqui, você não tem congruência. Ó. Quando você coloca um sobre o outro, eles não coincidem exatamente. Congruência, a ideia intuitiva seria essa. Tá? Mas, matematicamente, dando uma definição formal, é isso. É você associar cada vértice de um triângulo com o vértice do outro. E quando você faz essa associação, os lados correspondentes têm que ser congruentes, bem como os ângulos correspondentes também têm que ser congruentes. Tá? Faz aqui um exemplo. Você tem aqui esse triângulo ABC e o triângulo DEF. A associação que ele faz aqui, ó, se você associa o C com o F, o B com o D e o A com o E. Então, esse ângulo vai ser igual a esse. Ó, esse ângulo aqui igual a esse. Esse ângulo aqui. Congruente, na verdade, é um vício de linguagem mesmo, tá, pessoal? Então, a gente sempre acaba dizendo igual, mas... E aqui não é 13, é 30, tá? É um erro de digitação. Okay? Então, esse lado mede 3, o lado correspondente vai medir 3. Observe que aqui, quando você faz essa correspondência, é como se você pegasse esse triângulo e você fizesse uma reflexão e colocasse nele, assim do outro, enfim. Ok? Então, dois triângulos são congruentes se, ao fazer essa correspondência biunívoca, os lados e ângulos correspondentes são congruentes. Ou seja, para você verificar que dois triângulos são congruentes, você tem que verificar 6 coisas. 3 igualdades relativas, 3 congruências, relativas aos lados e 3 congruências relativas aos ângulos. Tá? Você sempre vai ter que fazer isso? Não. Como qualquer coisa matemática, você define um conceito e a partir daí você passa a procurar maneiras mais simples de trabalhar com o conceito. E isso nos leva ao axioma 1. Ele chama aqui de axioma 4, como eu falei, ele vai chamar só de... A gente está no capítulo 4, não é isso? Isso. Estamos no capítulo 4, então ele chama de axioma 4. E só tem esse axioma nesse capítulo, por isso que ele não tem aquela numeração subscrita. O axioma 4, pessoal, diz o seguinte. Isso aqui é axioma, tá? Não é proporção. Isso aqui é axioma. Dados os dois triângulos ABC e EFG, ele usa essa notação de 3 letras maiúsculas seguidas para designar triângulos, tá? Em alguns textos aparece essa notação aqui, para dizer que é um triângulo. Eu normalmente uso essa notação aqui, mas vou me policiar para usar a do livro mesmo, para não confundir vocês. Tá? Então, você diz que dois triângulos são congruentes. O axioma 4 diz que, dados os dois triângulos, ABC e EFG, para eles serem congruentes, pessoal, bastam que eles tenham dois lados congruentes e o ângulo formado por esses dois lados
congruentes. O que é que ele está querendo dizer? Ó, você tem aqui o triângulo ABC e aqui o triângulo DEF. O que ele está dizendo é o seguinte, ó. Se o AB for congruente ao EF e o AC for congruente ao EG, que ele chama de EFG, tá? Ele nunca usa o D. Então, deixa eu botar aqui. Para seguir a notação dele, tá? Então, esse aqui é F, G. Então, se o AB é congruente ao EF e o AC é congruente ao EG, e esse ângulo aqui for congruente a esse, então os triângulos são congruentes. Isso aqui, pessoal, aparece nos livros do ensino médio como sendo o primeiro caso de congruência, que é o caso lado, ângulo, lado. Tá? E a gente vai usar isso como axioma. Por que isso é importante? Isso é importante porque, em vez de você verificar 6 coisas, você só tem que verificar 3. O seu trabalho foi reduzido à metade. Isso é uma coisa boa. Em vez de você fazer 6 verificações, você só faz 3. Fazer 3 é menos do que fazer 6. Então, já é um progresso. Tá? Então, esse aqui é o caso lado, ângulo, lado. Então, se você quer verificar que 2 triângulos são congruentes, basta verificar se eles têm 2 lados congruentes e o ângulo que tem esses lados. E o ângulo formado por esses lados é congruente. Tá? No caso aqui, esse segmento aqui, AB, é congruente a EF, o AC congruente a EG, e o ângulo formado por AB e AC, que é o ângulo A, aquela notação, e aqui EF e EG formam um ângulo E. Então, se o AB é congruente a EF, AC congruente a EG, e o ângulo A é congruente ao ângulo E, isso implica que ABC olha lá, vai usando a notação. É o costume, pessoal. Congruente a E, F, G. Isso aqui é o caso lado, o ângulo lado, que é o que a gente está chamando de axioma 4. Tá? Ok? Então, pronto. Primeiro caso de congruência de triângulos é esse. Bom, se eu estou falando de primeiro é porque tem um segundo. Se tivesse só um, não tinha sentido. Na verdade, são 4 casos de congruência. A gente vai ver 3 hoje e o outro na aula seguinte. Tá? Ok? Primeiro caso, eu farei o lado, ângulo, lado. Você tem 2 lados congruentes e o ângulo entre eles, nos triângulos, tá? Os lados correspondentes, tá? Observe, pessoal, cuidado, a congruência não é entre os lados do mesmo triângulo, não, tá? Congruência se dá entre triângulos distintos. Okay? Então, vamos lá. Aí ele fala aqui que é o primeiro caso de congruência de triângulos. Agora vamos fazer o segundo caso. Tá. O segundo caso de congruência aparece nos livros didáticos como sendo o caso ângulo, lado, ângulo. Tá? No caso, ele não é um axioma, ele é um teorema. Ele é provado a partir do primeiro caso. Como é que é o enunciado dele? Se você tem 2 triângulos ABC e EFG, de tal forma que o ângulo AB, o lado AB é congruente ao lado EF, o ângulo A é congruente ao ângulo E, e o ângulo B é congruente ao ângulo F,
então os triângulos são congruentes. Nessa figura aqui, o que é que isso quer dizer? Ele está dizendo que esse lado aqui é congruente a esse ângulo aqui é congruente a esse, ó, o ângulo A, que é o ângulo E, e o ângulo B, que é esse ângulo todinho aqui, é congruente ao ângulo F. Então, se esse ângulo é congruente a esse lado é congruente a esse, e esse ângulo aqui é congruente a esse, então os triângulos são congruentes. Ok? E como é que a gente prova isso? Deixa eu apagar aqui para eu explicar a figura. Demonstração bem simples, tá, pessoal? É só... Então, você tem aqui o triângulo ABC e o triângulo EFG com essas hipóteses. Esse lado aqui congruente a esse ângulo aqui congruente a esse, e esse ângulo todinho aqui congruente a esse aqui. Tá? Vou botar aqui. Só para dizer que esse é congruente a esse e esse é congruente a esse. Vocês devem conhecer essa notação lá dos livros didáticos. Pelo menos na minha época era usado essa e eu acho que ela até é interessante. Então, a gente tem que usar o primeiro caso de congruência, que é o caso lado, ângulo, lado. A gente tem que dar um jeito de comparar um lado, um ângulo e um lado. Observe o seguinte, ó. Eu já tenho aqui um lado e um ângulo. O que é que falta? Falta mostrar que que um desses lados aqui é congruente ao lado correspondente, ou seja, ou esse é congruente a esse, ou que esse é congruente a esse. Então, o que é que você faz? Na reta que passa por AC, pessoal, você marca aqui um ponto D. No caso aqui na figura, ele marcou o ponto aqui no lado, mas esse ponto, como ele está sobre a reta que passa por AC, esse ponto D podia estar aqui também, tá? Ele não precisa estar aqui. Então, você marca aqui um ponto D sobre a reta que contém AC, de tal forma que AD, o segmento AD, seja congruente a EG. Por que você pode fazer isso? Ora, a gente já sabe que existe uma correspondência biunívoca entre a reta e o conjunto dos números reais. Então, é óbvio que eu posso marcar aqui um segmento, na reta que passa por AC, eu posso marcar um segmento a partir de A que tem a mesma medida de AG. Isso aqui não tem problema nenhum. Tá? Então, o que é que eu estou pegando? Estou supondo que o AD é congruente a EG. Então, ó, esse triângulo aqui, ó, em verde aqui, ó. Eu estou dizendo que esse triângulo aqui em verde é congruente a esse aqui. Por que ele vai ser congruente? Porque agora eu tenho esse lado congruente a esse, por construção, tá aqui. Esse ângulo é congruente a esse, por hipótese. Aqui. E esse lado é congruente a esse, por hipótese também. Então, pelo teorema, pelo axioma 4, né, que é o primeiro caso de congruência de triângulos, o triângulo ABD vai ser congruente ao triângulo EFG. Isso aqui vale por causa do axioma 4. Tá? Nesse triângulo aqui, ó, ABD, lado congruente a esse ângulo é congruente a esse, e este é congruente a esse. Lado, ângulo, lado. Portanto, o triângulo ABD é congruente ao triângulo
EFG. Só, pessoal, observa o seguinte. Eu vou apagar aqui, tá? Ops. Vou apagar aqui para não sobrecarregar a figura, tá? Então, o triângulo ABD é congruente ao triângulo EFG. Ok. Pessoal. Então, em particular, ABD, eu vou fazer o ângulo aqui. Porque você tem aqui esse ângulo B aqui, que eu vou fazer em verde. Esse ângulo aqui em verde. Só que, como ABD é congruente a EFG, isso significa dizer que esse ângulo aqui em vermelho, é o ângulo ABD. O ângulo ABD, ele é congruente ao ângulo correspondente aqui, que é o F chapéu, que é esse ângulo aqui, ó. Só que qual é a nossa hipótese? Que esse ângulo F chapéu é congruente ao ângulo. Eu vou só reescrever aqui para não sobrepor, tá? Ó, o ângulo ABD é congruente ao ângulo F por conta dessa consequência aqui, ó. A consequência disso aqui. Eu botei de novo 2 traços, né? 3 traços, impressionante. Só que por hipótese, o F é congruente ao B. Só que quem é esse ângulo B, pessoal? O ângulo B é esse ângulo aqui, ABC. Ou seja, eu estou dizendo que esse ângulo em vermelho aqui é igual ao ângulo em verde. Ok? Isso quer dizer que a semirreta B e a seta B coincidem. O ângulo entre eles é zero, já que esses ângulos são iguais. Portanto, o ponto D tem que coincidir com o ponto C. Então, segue. Que o ponto D coincide com o ponto C. Ou seja, o triângulo ABC é o mesmo triângulo ABD que é congruente. Sempre usando esses 3 traços. Só que o triângulo ABD, pessoal, a gente provou que é congruente ao triângulo EFG. Que era o que a gente queria. Que ângulo é esse? Então, nesse caso aqui, isso é muito comum em geometria, pessoal. Você, nessas demonstrações, é assim, se você quer demonstrar uma congruência de alguma coisa, você tem que trabalhar com o que você tem. Então, é muito comum, você sabe, a partir do ponto tal, assim, um segmento que congruente a outro segmento tal que é dado de outra figura. Isso é super comum. Ou ângulo. A gente vai ver isso daqui a pouco, numa demonstração, tá? Esse tipo de argumento é super comum em geometria. Então, é importante você se habituar a esse tipo de construção, tá? A demonstração aqui é isso que eu expliquei, tá? Já está aqui, eu vou repetir. Ok? Agora vamos para definição de triângulo isósceles, pessoal. Tá? Triângulo é dito isósceles quando ele tem 2 lados congruentes. Aí, uma questão de altura. Os lados congruentes são chamados de laterais do triângulo. O terceiro lado é o que a gente chama de base do triângulo. Ou seja, um triângulo isósceles é uma cor desse tipo aqui. Essa aí. Essa sobra aqui. Tá?
Travou. Travou aqui. Triângulo isósceles é uma cor desse tipo aqui, tá? Ok? Estou com um pequeno problema de travamento aqui, pessoal. Esperar um pouquinho. Mas é isso. Um triângulo isósceles, ele tem dois lados congruentes. O lado que não é congruente é chamado de base, e os lados congruentes são chamados de... Então, a proposição diz o seguinte. Proposição 5. Ele travou aqui, pessoal. Eu vou... Só um minutinho, pessoal. Travou aqui. Interrompo. Vou ter que fechar o programa e abrir de novo. Eu realmente não estou com... A tecnologia não está me ajudando essa semana. Só um minutinho, pessoal, para abrir de novo aqui e ver se deu certo. Tá? Agora sim. Deu certo. Vou compartilhar de novo, tá? Acontece. Enfim. Então, proposição 4.5, pessoal, diz o seguinte. Em um triângulo isósceles, os ângulos da base são congruentes. Então, você tem aqui o triângulo isósceles. Então, deixa eu fazer aqui o desenho. Fazer em azul. Então, você tem aqui o triângulo isósceles. Ser isósceles, esse lado tem a mesma medida que esse. E esses lados aqui são as laterais. Tanto esse aqui como esse aqui. Esse aqui é o que é de base. E esses ângulos aqui, ó. Esse ângulo alfa e esse ângulo beta aqui. É o que a gente chama de ângulos da base. Tá? Ok? Então, o que a proposição diz? A proposição diz que num triângulo isósceles, esse ângulo alfa é igual ao ângulo beta. Tá? A demonstração, pessoal, Deixa eu apagar aqui. A demonstração é só você escrever a mesma coisa duas vezes, só que escrever da maneira certa. Então, você tem aqui um triângulo ABC com a sua hipótese, que ele é isósceles. Isso significa dizer que ele tem dois lados congruentes. Aqui na figura, vamos supor que seja o AB. Suponha que eles têm a mesma medida, ou seja, eles são congruentes. Você tem aqui o ângulo B e o ângulo C. Então, a sua hipótese que AB é congruente a AC, e a sua tese é que o ângulo B é congruente ao ângulo C. Então, como é que você faz isso? Você pega aqui o triângulo ABC. Bom, você quer provar isso usando congruência. Tá? Só que como é que você faz? Você só tem um triângulo. Como é que você vai fazer isso usando congruência? Simples, pessoal. Você faz isso aqui, ó. Você desenha uma outra. Você desenha um triângulo, um outro triângulo. Tá? Você desenha uma cópia desse triângulo, só que com os lados, com os vértices, o B e o C. É como se você pegasse esse triângulo e refletisse no espelho. Então, aqui você tem o A, aqui você tem o C, e aqui você tem o B.
Ok? O mesmo Jobs, triângulo. nesse caso a gente pode passar uma bissetriz? Oi. Nesse caso aí, a gente passa uma bissetriz? Não, a gente... Não precisa não. Ok. Não precisa não. Então, ó, observe que é o mesmo triângulo, só que ele está repetido. Esse camarada aqui é congruente a esse, e aqui tem um ângulo C, e aqui você tem um ângulo B. E agora você compara esses dois triângulos. Qual a correspondência que você faz? É essa daqui, ó. Você faz o A corresponder ao A, esse V corresponde a esse. O B, vou botar em verde, o B, você faz corresponder ao C, e o C, você faz corresponder ao B. Certo? O C corresponde ao B, e o B você faz corresponder. E agora você usa seu axioma 4. Certo que quando você compara esse triângulo aqui, ABC, com o triângulo ACB, você tem aqui lado. Esse lado é congruente a esse. Mesmo, aqui é o ângulo A, e aqui é o ângulo A. Então, esse lado é congruente a esse lado é congruente a esse, e esse ângulo é congruente a esse. Então, pelo caso lá do ângulo lado, axioma 4, você tem que esse triângulo é congruente a esse. Então, os lados correspondentes são congruentes, em particular, esse lado aqui é congruente a esse, e os ângulos também. Esse ângulo aqui é congruente a esse ângulo aqui é congruente a esse, e esse é congruente a esse. Só que esse ângulo aqui, pessoal, é o B. Esse aqui é o ângulo B. E aí a gente tem o que queria provar, tá? Jorge, Esse tipo de argumento pode parecer... Oi. eu não estou conseguindo ver a apresentação. Alguém mais não está conseguindo ver, pessoal? O áudio falhou, Jobs, algumas vezes. Apenas o áudio, Jobs, mas eu estou vendo a... Não, estou falando da ver. Não, eu estou vendo. Ah, todo mundo tá... Você tá... Foi você, Rangel, que você não está vendo? Foi, apareceu agora. Tá, eu vou repetir o argumento, tá? Então, vamos lá. Vou repetir a prova, pessoal, porque a Rangelma não estava vendo. Ó, Rangelma, você tem aqui o triângulo ABC, tá? Que é o triângulo original, e você faz uma cópia dele. Ixi, desculpe. Esse traço ficou muito grande. Ah, tá, porque eu tenho marcado, desculpem. E você faz uma outra cópia do triângulo, só que você faz com os vértices trocados. Aqui é o A, aqui, em vez de ser B, você bota o C, e aqui você bota o B. Com as mesmas medidas, né? Então, esse ângulo aqui é o A, que é o mesmo ângulo A aqui. Aqui é o AC. E aqui é o AB. Então, ó, você usa o caso lá do ângulo lado. Por construção, esse camarada aqui é congruente a esse ângulo é congruente a esse, e esse aqui é congruente a esse. Por quê? Porque você pegou o mesmo triângulo e só trocou. É como se você pegasse o triângulo e tivesse botado na frente do espelho, tivesse refletido ele. Então você não está mudando as medidas nem dos lados nem dos ângulos. Você está só fazendo uma reflexão dele. Tá? Então, pelo caso lado, ângulo, lado, que é o axioma 4, esse lado vai ser congruente a esse congruente a esse lado aqui congruente a esse, e os ângulos também. Só que esse ângulo aqui é o B, nesse triângulo aqui ele vai corresponder ao ângulo C.
E aqui o ângulo C corresponde ao ângulo B. E aí você tem demonstrado o que você queria, tá? Esse truque, pessoal, de você pegar a figura e refletir, comparar com ela mesma, é bem comum também, tá? Vai aparecer outras vezes. Ok? Então, o que é que a gente acabou de mostrar? Que se um triângulo é isósceles, os lados da base são iguais. Agora a gente vai mostrar a recíproca desse resultado. Que se um triângulo tem dois ângulos congruentes, ele necessariamente tem que ser um triângulo isósceles. Ok? Essa é a proposição 4.6. Tá? Se um triângulo ABC, então a proposição 4.6 está dizendo o seguinte: você tem aqui um triângulo ABC, e supõe que esse ângulo aqui seja congruente a esse. Então o triângulo tem que ser isósceles, ou seja, isso aqui é a base, e esses lados aqui são as laterais do triângulo, vão ser congruentes. Como é que você faz aqui, pessoal, na demonstração? Oh, desculpe, aqui tem um erro de digitação, tá? Aqui não é C. Aqui é B, tá? Você faz a mesma correspondência. A demonstração, pessoal, é exatamente igual à demonstração da proposição anterior. Você vai comparar esse triângulo aqui com outra cópia dele, só que você inverte. Tá? Ok? Então, o que é que a gente quer provar? A gente quer provar que AC é congruente a AB. Então, você vai comparar o triângulo fazendo essa correspondência aqui. Tá? Você compara o A com A, o B com C e o C com B. Então, esses ângulos aqui, por hipótese, são congruentes. E esse lado aqui é congruente a esse. Então, pela proposição anterior, pelo caso o ângulo lá do ângulo, na verdade, pelo segundo caso de congruência, você tem a congruência dos triângulos, tá? Aqui ele está dizendo que é pelo teorema, não é o teorema 4. Aliás, desculpa, é o teorema 4.3 é teorema 4.3 é o segundo caso de congruência. Não, tá certo. Tudo bem. Então, de novo. Você compara o triângulo com ele mesmo, só que trocando o vértice B pelo C. Então, esse ângulo é congruente a esse ângulo é congruente a esse, por hipótese. Tá? Esses dois são congruentes. E você não mudou as medidas, então o BC é congruente a BC, a CB. Então, pelo caso ângulo lá do ângulo, que é o teorema 4.3, você tem que o triângulo ABC é congruente ao triângulo ACB. Ou seja, esse lado aqui é congruente a esse, e esse aqui é congruente a esse. Só que eles são congruentes entre si. Então, de fato, o triângulo é isósceles. Ok? É o mesmo argumento. Depois, claro, vocês vão ler de novo, vocês leiam com calma, tentem fazer o desenho e entender. Tá? É importante, pessoal, nessas demonstrações, não só a gente fazer a leitura, mas fazer passo a passo no desenho, tentar acompanhar o desenho. Vocês fazerem isso também é importante. Tá? Porque é muito diferente, porque quando você escuta a pessoa explicando, às vezes você acha que entendeu, mas aí quando você vai para fazer as contas, fazer os exercícios, aí você percebe que não entendeu. Isso é super comum, tá? Você vê o sujeito falando, você, pô, é isso mesmo, ó, entendi tudo. Aí quando você vai fazer os exercícios, você não consegue, é sinal que você não entendeu. Aí você tem que voltar. Então, é importante vocês, cada demonstração dessas, vocês refazerem o passo a passo. Entenderem a demonstração, não é decorar a demonstração. Entender a demonstração, entender a ideia da demonstração.
entender a construção, o seu caso, enfim. Isso é importante. Não só em geometria, em qualquer disciplina, tá? As demonstrações têm que ser entendidas. Não necessariamente memorizadas, mas entendidas. Eu não lembro de muitas dessas demonstrações, não lembro. Mas eu dou uma lida e digo, tá, isso aqui. A ideia é essa aqui, eu consigo fazer. E é isso que vocês têm que ter em mente. Você ler e entender o que está escrito. Tá? Mas o argumento é similar ao outro, tá? Você pega o triângulo, associa com ele próprio, que coisa dá certo. Com ele próprio, mas no sentido, você associa o B com o C e o C com o B. Okay? Então agora vamos para... É uma definição que, na verdade, são 3, né? A primeira definição é a definição de mediana relativa ao lado de um triângulo. O que é que vem a ser isso? Você tem aqui um triângulo ABC, aí você pega o ponto médio do lado BC. Ele chamou de D. Aí você traça o segmento que liga A a D. Esse segmento aqui é chamado de mediana relativa ao lado BC. É claro que você tem uma mediana relativa ao lado AB, você pega aqui o ponto médio, chama de E, você traça aqui o segmento ligando... Bom, você quer passar um segmento, tá? Então, você traça aqui o segmento, imagine que esse aqui é o ponto médio, tá? Você traça esse segmento aqui ligando E a C, isso aqui é uma mediana, e se você pegar aqui o ponto médio do lado AC e ligar com o ponto B, você tem uma outra mediana. Tá? Cada lado tem uma mediana relativa. Okay? Então, a mediana relativa a um lado é o segmento que liga o ponto... A mediana relativa ao lado de um triângulo é o segmento que une o ponto médio desse lado com o vértice oposto desse lado. Tá? No caso aqui, o vértice oposto ao lado BC é o A. O vértice oposto ao lado AB é o C. E o vértice oposto ao lado AC é o B. Então, você pega o ponto médio, de um lado liga com o vértice oposto, você tem a mediana do triângulo, relativamente ao lado BC. E aí você tem agora a bissetriz. O que é a bissetriz? A bissetriz é um segmento que liga um vértice, a bissetriz de um ângulo, tá? Você tem aqui no triângulo ABC, você tem aqui esse ângulo A. A bissetriz do ângulo A, ela é um segmento de reta, partindo de A, tá? Um segmento que vai de A até o lado oposto, até o lado BC, no caso aqui da figura, de tal forma que essa semirreta divide esse ângulo A em dois ângulos iguais. Tá? Isso é o que a gente chama de bissetriz do ângulo A. No caso aqui, o ângulo CAD, que eu chamei de alfa, que a princípio, isso aqui seria um ângulo beta, tá? E o BAD, a princípio, se você pega um ponto qualquer aqui desse lado e liga com o vértice A, isso aqui vai dividir o ângulo A em dois ângulos alfa e beta. Se acontecer de alfa ser igual a beta, a gente chama esse segmento AD de bissetriz do ângulo A. Ok? E, finalmente, a gente tem o que a gente chama de altura do triângulo. O que é a altura? É você traçar... Bom, aqui eu falei dessa bissetriz, mas é claro que esse ângulo aqui tem uma... É claro que o ângulo C e o ângulo B também tem bissetrizes, tá? Seria uma coisa aqui, outra aqui, tá? Você tem aqui gama, gama, e aqui delta, delta. Tá? E você tem a altura. O que seria a altura, pessoal? É você traçar a partir de A
você traçar um segmento a partir de A, de tal forma que ele intercepta o lado oposto a A, no caso aqui o BC, vai fazendo um ângulo de 90 graus. Tá? Então, a partir aqui do B, você traça aqui 90 graus, e a partir do C, você tem aqui 90 graus. Então, cada lado tem uma altura diferente, tá? Uma observação importante é que nem sempre, pessoal, essas coisas vão estar no triângulo. Se você pegar esse triângulo aqui, ó, pega aqui esse triângulo ABC. A altura desse triângulo, pessoal, ela tá aqui, ó. É essa medida aqui, ó. Você prolonga esse lado aqui. A altura é esse aqui, ó. Tá? Ok? A mediana não. A mediana sempre vai estar aqui dentro. A mediana e a bissetriz, elas sempre vão estar, esses segmentos sempre vão estar dentro do triângulo, tá? A altura não necessariamente. Tá aqui. A altura está aqui. Ok? Então, observe que essas coisas podem não coincidir, tá? A mediana, a bissetriz e a altura são coisas diferentes. Só que existem triângulos onde elas coincidem. Um desses triângulos é o triângulo isósceles, que é o que diz a proposição 4.8. E o seguinte, que no triângulo isósceles, a mediana, aqui não é mediada, tá? Mediana, isso aqui, pessoal, é porque ficou... Isso aqui que eu vou marcar em amarelo. Jobson. Oi, Roger. Angelma, desculpa. Não. Tem como você me explicar esse triângulo que você desenhou? De novo? Não, aqui é só para ilustrar que a altura... Porque observa o seguinte, ó. As medianas, pessoal, a gente vai provar isso depois, elas se encontram... Essas três medianas, elas se interceptam num ponto. As alturas, as bissetrizes também. Tá? Num ponto interior ao triângulo. Para a altura, isso não necessariamente isso não é verdade. Só quer dizer que num triângulo desse aqui, ó, você vai achar a altura relativa ao lado. No caso aqui, a altura relativa ao lado AC, ela é dada por esse segmento aqui, ó. O segmento que parte de B e é perpendicular ao lado AC, esse ponto aqui, que a gente chama de pé da perpendicular, o pé da perpendicular, ele não necessariamente está nos lados do triângulo, tá? Foi só para ilustrar isso, tá? Tem. Então, na proposição 4.8, em um triângulo isósceles, a mediana relativamente à base, também a bissetriz e a altura. Então, você tem aqui um triângulo isósceles. ABC. Você pega aqui o ponto médio. Vou chamar de D. Aí você traça aqui a mediana. O que ele está dizendo, esse D aqui é o ponto médio. BD é congruente a DC. Ou seja, D é ponto médio do lado BC. O que o resultado está dizendo é que essa mediana aqui, ela divide esse ângulo em dois ângulos iguais, ou seja, ela é bissetriz, e esse ângulo aqui é 90 graus. E esse aqui também. Portanto, ela também é a altura. É isso que a proposição está dizendo. E como é que a gente prova isso? Bom, pessoal,
Como o triângulo é isósceles, a gente está supondo que o triângulo é isósceles, tá? Então, você toma D, então, tome D pertencente ao lado BC, ponto médio. Ponto médio isto é esse aqui que eu escrevi, BD é congruente a DC. Ou seja, esse lado aqui é congruente a esse, tá? Por hipótese, pessoal, o ângulo B é congruente ao ângulo C. Por quê? Porque o triângulo é isósceles. A gente já sabe que se o triângulo é isósceles, esses ângulos aqui têm que ser congruentes. Os ângulos da base são congruentes. E se o triângulo é isósceles, pessoal, esse camarada aqui é congruente a esse, certo? Se o triângulo é isósceles, ele tem dois lados congruentes. Como BC é a base, eu estou dizendo que BC é a base, então AB tem que ser congruente a AC. Ora, pessoal, isso aqui está me dizendo aqui. Agora considere o triângulo ABD e o triângulo ACD. Então, ó, o triângulo ABD e o triângulo ACD. Observe que esses triângulos, eles têm congruentes um lado, já que o AB é congruente ao AC. Tá aqui de verde, ó. AB é congruente a AC. BD, que é esse lado aqui, é congruente a DC. E o ângulo B é congruente ao ângulo C. Então, pelo axioma 4, pelo primeiro caso de congruência de triângulos, o triângulo ABD é congruente ao triângulo ACD. Pelo axioma 4. Que é o caso lado, ângulo, lado. Esse lado é congruente a esse ângulo é congruente a esse, e esse lado é congruente a esse. Em particular, pessoal, bom, esses triângulos têm esse lado em comum. Então, óbvio que AC é congruente a... Desculpe, é óbvio que AD é congruente a ele mesmo. Tá? E os ângulos correspondentes têm que ser congruentes também. No caso, esse ângulo aqui tem que ser congruente a esse. Portanto, AD é bissetriz. Ela está dividindo um ângulo A em dois ângulos iguais. E esse ângulo aqui tem que ser igual a esse. Só que esse ângulo mais esse dá 180. Como eles são iguais, eu vou chamar esse ângulo aqui de gama e esse aqui de gama linha. Tá? Então você sabe que gama mais gama linha tem que ser 180. Só que a gente acabou de ver que gama é igual a gama linha, congruente. Ou seja, 2 vezes gama tem que ser igual a 180, portanto, gama tem que ser igual a 90. Esse segmento aqui é perpendicular a BC, ou seja, quer dizer que o segmento AD é a altura do triângulo ABC relativo ao lado BC. Então, a mediana é a altura, porque esse aqui é 90, e a bissetriz, porque esses ângulos aqui são iguais. Okay? E está provado o resultado. Que é o que o Lucas faz aqui. Okay? E, finalmente, o último resultado do dia é o terceiro caso de congruência de triângulos, que é o que aparece lá nos livros didáticos, como sendo o caso lado, lado, lado. Ou seja, se você tem dois triângulos ABC e EFG, e eles têm os lados
correspondentes são todos congruentes, ou seja, no caso aqui, você tem aqui o triângulo ABC e o triângulo EFG. O que ele está dizendo aqui? Esse lado é congruente a esse lado congruente a esse, e esse lado é esse. Se isso acontece, então é porque esses triângulos aqui são congruentes. A demonstração vai usar um triângulo auxiliar. A gente vai construir um triângulo auxiliar. O que a gente vai fazer é o seguinte: a gente vai mostrar que esse triângulo aqui é congruente a esse. Em seguida, vai mostrar que esse triângulo é congruente a esse. Então, a gente vai mostrar que esse triângulo aqui é congruente a esse. E uma vez que esse é congruente a esse, segue por transitividade que esse é congruente a esse. Tá? Como é que a gente faz isso? Bom, pessoal, você pega a reta que passa por AB, tá? E você traça no semiplano oposto, no semiplano determinado por AB, oposto ao que contém C, a reta que passa por AB, a gente sabe que ela divide o plano em dois semiplanos. Um desses semiplanos contém o ponto C. Eu vou pegar o semiplano oposto. No semiplano oposto, eu traço um ponto D com a seguinte propriedade, de que o ângulo formado pela semirreta AB e a semirreta AD, que esse ângulo aqui seja congruente a esse aqui. Vou chamar esse ângulo aqui de alfa. Eu estou construindo, estou marcando esse ponto D aqui de tal forma que esse ângulo aqui seja congruente a esse aqui, tá? E mais, eu vou traçar o ponto D de tal forma que esse segmento aqui, esse segmento AD, seja congruente a... Deixa eu apagar aqui. Eu vou apagar essas marcações aqui em preto, tá? Então, agora eu vou pedir que esse segmento aqui... Deixa eu usar. Eu vou construir aqui um segmento AD de tal forma que ele tenha a mesma medida que EG. Ok? Posso fazer isso? Posso. A partir de A, eu traço um segmento que tem a mesma medida que EG. Só que eu quero que esse segmento AD, além de ter a mesma medida de EG, ele faça com AB um ângulo alfa que é o mesmo que EG faz com EF. Posso fazer isso? Posso, por causa da correspondência biunívoca entre ângulos e intervalo 0,80. Então, essa construção aqui é ok. E a correspondência biunívoca entre reta e números reais. Ok? Então, vamos lá. Observe o seguinte, pessoal. Qual é a nossa hipótese? Que os triângulos ABC e EFG têm os lados respectivos, os lados correspondentes congruentes. Ou seja, que AB é congruente a EF. Então, AB congruente a F. Então, compare agora o triângulo ABD e o triângulo EFG. Esse lado aqui é congruente a esse ângulo congruente a esse, e este lado congruente a esse. Portanto, o primeiro axioma, então a gente tem o seguinte, ó, aqui. AB congruente a EF. Esse ângulo aqui, que eu chamei de alfa, que é o ângulo GEF, alfa, né, que é o ângulo GEF, ele é congruente ao ângulo BAD, e, por construção, AD é congruente a EG. Então, a gente tem aqui o caso lado,
ângulo, lado. Isso implica, pelo axioma 4, que A, B, D é congruente a E, F, G. Ou seja, esse triângulo aqui, ó, é congruente a esse aqui. Ok? Beleza. Então, esses dois triângulos aqui, ABD e EFG, são congruentes. Ok? Agora eu vou mostrar que o triângulo ABC é congruente ao triângulo ABD. Como é que a gente faz isso? Deixa eu apagar aqui esse negócio. Ora, pessoal, trace aqui esse segmento CD. Ok? Então, observe o seguinte, ó. A gente já sabe que AD é congruente a EG, por construção. Só que o EG é congruente a AC. Então, por transitividade, AD é congruente a AC. Como o triângulo ABD é congruente a EFG, a gente sabe também que DB é congruente a FG. E FG é congruente a BC. Então, esse camarada é congruente a esse, que é congruente a esse. Então, pessoal, a gente tem o seguinte, ó, que o triângulo ABACD, ele é isósceles. Ele tem dois lados congruentes. Ó. O triângulo ACD tem dois lados congruentes, portanto, é isósceles. Ou seja, esse ângulo aqui é congruente a esse. Da mesma forma, o triângulo BCD também é isósceles. O lado BC é congruente ao lado BD. Portanto, este ângulo aqui, em verde, é congruente a esse. Ok? Ou seja, aqui eu tenho um ângulo gama, e aqui eu tenho um certo ângulo beta. Ok? Ora, pessoal, mas observe o seguinte, ó. Agora olhe para a figura. Ó. Esse lado aqui é congruente a este. Agora eu vou comparar o triângulo ABC com o triângulo ABD. Esse lado é congruente a esse. Esse lado é congruente a esse. E esse ângulo aqui, ó, é congruente a esse. Por quê? Porque esse ângulo aqui em vermelho, ele é beta mais gama. Aqui é beta, esse ângulo aqui é beta mais gama e esse aqui é beta mais gama. Ou seja, o triângulo ABC, ele é, pelo caso, lado, ângulo, lado, axioma 4. Ele é congruente ao triângulo ABD. Só que o triângulo ABD, a gente já mostrou, tá bem aqui, que ele é congruente ao triângulo EFG. Ou seja, o triângulo ABC, que é o triângulo original, é congruente ao triângulo EFG, que era o que a gente queria mostrar. Certo? Então, com isso, a gente provou os três casos de congruência de triângulos. O caso, a gente provou, não, a gente mostrou os três casos. Do primeiro, lado, ângulo, lado, é um axioma. Os outros dois, o caso ângulo, lado, ângulo, e o caso lado, 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 são demonstrados usando o caso lado, ângulo, lado. Tá? Então, pessoal, aqui é extremamente importante que vocês façam muitos exercícios de congruência, para vocês se habituarem, para vocês internalizarem bem. Esses casos de congruência vocês têm que saber de cor e saltear. Tem que ser, como diria um professor que eu tive, tem que ser natural como respirar para vocês. Tá? Caso de congruência de triângulo, você tem que ser muito bem entendido, tem que ser
como diria esse professor, o professor Luquezzi, tem que ser natural. Tá? Matemática tem que ser uma coisa natural para você, não é para ser uma coisa forçada. Tá? E você só adquire essa naturalidade, digamos assim, esse traquejo, fazendo exercício. Tá? Ok? Então é isso. A questão da teoria era essa. Eu vou querer que vocês façam, como vocês vão ter um tempinho a mais aí de festas, vou passar aqui uma lista com 4 questões, tá? Dessa vez eu vou, em vez de 2, eu vou passar 4, porque vocês vão ter um pouquinho mais de tempo. Tá? Eu quero que vocês façam aqui nos exercícios. Ó. Exercício, na parte de exercícios. No livro, corresponde à página 32. Tá? Eu quero que vocês façam exercício 4, o exercício 7, o exercício 8 e o exercício 10. Ok? Então, repetindo a lista. São os exercícios 4, 7, 8 e 10. Exercícios 4, 7, 8 e 10, ok? Eu quero que vocês me entreguem daqui a 2 semanas, quando será a nossa próxima aula, tá? Essa é a nossa última aula do ano. Próxima semana já entramos em recesso, então, como vocês vão ter essa semaninha a mais, eu vou querer esses 4, tá? Ok? Deixa eu interromper aqui.